Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula semanal de número 2 do nosso quadro do Zero ao Lance, o caminho seguro para a sua primeira arrematação. Essa é uma aula que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube, e ela serve justamente para você que sonha em conquistar a sua casa própria por meio de leilão com 30, 40 e até 50% de desconto. E hoje eu vou te mostrar o primeiro passo real que você precisa dar para conquistar a sua casa própria por meio de leilão. Eu já adianto desde o começo da aula que o primeiro passo não é sair procurando anúncios, sair procurando descontos de leilão na internet. Esse não é o primeiro passo. Tem outros passos anteriores a esse, muito importantes, que você não pode pular, que vão servir como base para que depois, quando você encontrar um anúncio de um leilão que te interessa, você poder participar dele de forma segura, de forma certa, porque você cumpriu esses passos anteriores. Então, fica muito ligado, presta muita atenção nesses passos prévios, nesses primeiros passos, para que depois você não se frustre com o resultado do leilão que você participou, ok? Então, hoje, eu vou te mostrar que antes de você dar um lance em qualquer leilão que seja, você precisa fazer esse passo a passo prévio, esses primeiros passos, você precisa seguir eles para poder estar seguro e apto para poder participar do leilão que você deseja, para poder conquistar a sua casa própria, conquistar o teu tão sonhado imóvel. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela para poder passar detalhadamente esse passo a passo inicial, esse primeiro passo que você precisa dar. Então, vamos lá. Vamos começar lá do comecinho, o primeiro passo que você precisa cumprir para conquistar a sua casa própria por meio de leilão. Mas antes de eu te mostrar o primeiro passo real, eu quero te apontar o maior erro, o erro mais comum de quem começa no leilão sem orientação certa. E o principal erro é escolher o imóvel por impulso. Então, você está navegando na internet, vê uma foto bonita de um imóvel indo a leilão, só vê o desconto, se imagina morando naquele imóvel, mas você não fez o passo prévio para poder estar analisando todo aquele anúncio. Você só viu a foto, só viu o desconto, só se imaginou morando lá. Agiu por impulso. E isso pode sim te gerar um erro, porque você não seguiu o passo prévio antes de estar vendo e analisando aquele anúncio. Outro erro muito comum é focar somente na porcentagem de desconto. Então, tá lá navegando na internet, bate o olho e vê um imóvel com 50% de desconto e aquilo já te chama atenção e você já entra naquele anúncio, já quer entrar naquele leilão, só que você não analisou todos os outros detalhes envolvendo aquele leilão. E só ficar focado no desconto também é um erro muito comum. E o outro erro muito comum também é participar de um leilão sem planejamento. Pessoal, leilão requer planejamento. Você não pode entrar no leilão sem ter o planejamento adequado, porque isso lá na frente pode te custar não só um valor financeiro, mas também dor de cabeça, dor emocional. Então, planeje tudo antes de você dar o seu lance. É o que eu sempre falo. O leilão ele não começa no imóvel propriamente dito, ele começa no planejamento. O primeiro passo não é achar o imóvel em um anúncio bonito da internet em um site de leiloeiro. É entender, o primeiro passo é entender se aquele imóvel ele está dentro da sua realidade, ele serve para você, ele serve para os fins que você deseja. Se você está aqui nessa aula hoje, agora eu vou ser bem sincera, a gente vai conversar bem sincero, até eu arrumei aqui na cadeira para isso. Se você está aqui hoje achando que eu vou te entregar uma promessa milagrosa, um site milagroso, um imóvel perfeito, aquela dica que ninguém te dá e eu vou te dar, vamos alinhar nossas expectativas porque você não vai encontrar isso aqui. Não existe site milagroso, não existe promessa milagrosa, imóvel perfeito.
Cada pessoa tem um imóvel perfeito e não existe milagre. Existe planejamento, método e você seguir exatamente o passo a passo para poder participar do seu leilão. Então, não fique esperando que nessa aula eu vou te entregar um site milagroso e uma jogadinha, um segredinho que ninguém te entrega. Porque isso não existe, gente. Eu preciso ser verdadeira. O que existe é você sentar, estudar, adquirir o conhecimento e conquistar a tua casa própria com 50% de desconto. E isso existe. E é isso que eu vou te trazer aqui nessa aula. O primeiro passo que você precisa fazer para alcançar esse objetivo da casa própria com 50% de desconto. Então vamos lá ao que realmente importa, o título da aula, o porquê você está aqui. Você quer saber qual é o primeiro passo para poder participar de um leilão. E o primeiro passo para você participar de um leilão é fazer um diagnóstico pessoal e financeiro. Aí você pode estar se perguntando, como assim, Bruna? O que é um diagnóstico pessoal e financeiro? Um diagnóstico pessoal e financeiro é você literalmente sentar, refletir, pegar as suas finanças, teu aplicativo do banco, teus investimentos, pegar um papel e colocar tudo isso no papel. Você literalmente tem que fazer um diagnóstico de si mesmo e das suas finanças. Saber o quanto você tem, em qual data você consegue tirar o investimento que, se está em outro lugar, você precisa. Tem alguns investimentos que precisam de um tempo, né, para você conseguir ter o dinheiro, a posse do dinheiro propriamente dito. Você precisa entender quais são as tuas próximas contas, se você realmente tem esse dinheiro, se esse dinheiro já está comprometido ali na frente. É fazer um diagnóstico, gente. Um diagnóstico pessoal e financeiro daquilo que você quer e daquilo que você tem. Nossa, mas por que que isso é tão importante? Por que que isso é o primeiro passo? Porque isso é a base. Se você não tiver esse diagnóstico pessoal e financeiro daquilo que você tem, quer e precisa, você não consegue participar de um leilão, você não consegue encontrar o leilão certo para você, porque você não sabe aquilo que você quer, você não construiu a tua base de informação que é tão importante. E agora eu vou trazer exemplos de por que essa base é tão importante. A primeira informação, a mais importante para você colocar nesse diagnóstico financeiro é o quanto você tem para investir no seu imóvel, para investir no leilão de imóvel. Isso é muito importante, porque você não pode ficar idealizando o valor, ai, quanto eu gostaria de gastar, quanto eu sonhava em gastar na minha casa própria. Não é isso. É o quanto você realmente tem para comprar a sua casa própria por meio de leilão. E por que isso é tão importante? Porque isso vai ditar a regra do jogo. Se você tem 100 mil reais para comprar a sua casa própria, você não pode participar de um leilão de um imóvel de 500 mil reais. A conta não fecha. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o quanto você tem para investir no leilão. Porque a partir disso, você vai saber quais imóveis, quais anúncios, quais ofertas você pode participar, você pode olhar e quais não. E veja, é muito importante isso também, porque muitas pessoas acreditam que o valor que está sendo anunciado ali no leilão é o custo único, é o valor único que ela vai ter que gastar. E não é bem assim, gente. O leilão não tem um custo único. Então, se no primeiro leilão está 200 mil a casa e no segundo leilão 100 mil reais, você não vai ter que tirar do bolso somente 100 mil reais. Tem outros custos envolvidos no leilão, como comissão de leiloeiro, como ITBI, que é o imposto que tem que pagar quando compra um imóvel, como IPTU e outros valores que estão envolvidos, que eles precisam estar dentro do seu cálculo. Então, se você tem 100 mil para investir, você tem que comprar um imóvel que todos os custos juntos estejam dentro dos 100 mil. Porque se você só tiver 100 mil e comprar um imóvel de 100 mil, saiba que tem outros custos que vão acontecer no pós-leilão que você precisa colocar na sua conta. Vocês entendem que definir o valor que você tem realmente para gastar é tão importante? Porque ele vai ditar a regra do jogo, de qual leilão você pode participar e qual leilão você não pode participar.
E você precisa saber disso também para entender, você tem uma reserva para emergências? Ou você vai gastar todo o seu dinheiro ali no investindo, né, no seu imóvel de leilão? Outra coisa, você tem o dinheiro para dar à vista o lance ou não? Você precisa financiar parte, ou você precisa parcelar parte do valor do imóvel. Isso é muito importante. Tem imóveis que só aceitam pagamento à vista. Então, se você não tiver o dinheiro à vista para comprar esse imóvel, você não pode participar desses leilões. Agora, tem imóveis que aceitam financiamento, você poderia participar. Tem imóveis que aceitam parcelamento, você poderia participar. Mas tudo isso você só vai descobrir se você fizer esse diagnóstico financeiro prévio e entender qual é a sua realidade atual. Tem à vista? Não tem? Posso parcelar? Posso financiar? Qual é a minha situação? E definindo essa tua situação, esse teu diagnóstico financeiro, você vai saber quais leilões pode participar, quais leilões você não pode participar. Outro aspecto muito importante desse diagnóstico financeiro é que você fazendo esse diagnóstico, você vai verificar, por exemplo, que você não tem o valor do imóvel para dar à vista. Ou seja, você vai precisar financiar parte do imóvel, do valor do imóvel. Sendo assim, você primeiro vai precisar procurar imóveis que aceitam financiamento. Não são todos os imóveis que aceitam financiamento. Por exemplo, nos leilões judiciais você não pode financiar, você pode parcelar, mas não financiar. Então você já elimina os leilões judiciais e fica focado só nos extrajudiciais. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou fazer uma aula específica falando sobre as diferenças de leilão judicial e extrajudicial, aspectos detalhados de cada um. Mas hoje vamos focar somente nisso. No judicial você não financia. Então você vai ter que ficar focado nos extrajudiciais. Porém, nem todo leilão extrajudicial aceita financiamento. Então você vai focar nos teus filtros em leilões que aceitam financiamento, porque você não tem o dinheiro à vista, você vai precisar financiar. Além disso, se você for financiar o leilão, é muito recomendado que você já deixe um pré-financiamento aprovado, porque isso é uma garantia de que você vai estar apto para receber o financiamento. Veja só, quando você vai pedir um financiamento, você tem que estar enquadrado em uma série de características, de requisitos para receber esse financiamento. Tem que mandar documentação, tudo tem que estar alinhado. Pense se você primeiro arremata o imóvel, dá o teu lance, ganha, o teu lance ganha, você arremata o imóvel e depois você vai pedir o financiamento e ele não é aprovado. Por qualquer questão que seja, não é aprovado porque faltou um requisito, não é aprovado porque faltou um documento. Como que você vai pagar esse leilão? Porque você já se comprometeu com ele, tendo o financiamento ou não. Por isso que é tão importante você já deixar um financiamento pré-aprovado, porque você sabe, você já mandou os documentos e você sabe que você está apto para receber um financiamento. E depois, quando você participar do leilão e efetivamente precisar do financiamento, você tem uma segurança a mais de que você vai conseguir esse financiamento, diferente de quando você não deixa pré-aprovado. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para que você entenda, realmente é muito importante fazer esse diagnóstico financeiro. Senão você não sabe se você pode participar à vista, parcelado ou financiado. Você não sabe se já tem que deixar um financiamento pré-aprovado. Você não sabe se você pode participar de leilão de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. É muito importante. Sem esse primeiro passo de você saber qual é a sua realidade financeira atual, você não consegue filtrar os leilões, você não consegue nem começar nesse universo dos leilões. Depois que você cumprir o primeiro passo e fizer um diagnóstico bem detalhado da sua situação financeira e pessoal, você vai para o segundo passo, que é definir as características do imóvel ideal para você. Tem muito leilão e tem muito leilão diferente. Se você não souber minimamente o que você quer, como que você vai filtrar? Como que você vai procurar? Então, você precisa ter muita clareza e definir características do imóvel que você deseja para poder te ajudar
nessa busca, porque veja, gente, se você não aplicar filtros, você vai se sobrecarregar de opções. Tem muita opção e você não vai conseguir selecionar, você não vai conseguir encontrar o imóvel ideal para você. Você precisa ter características mínimas desse imóvel ideal para você começar a fazer esses filtros e a procurar esse imóvel ali nos anúncios da internet. Então, qual é a primeira característica do imóvel que você precisa saber para começar ali as tuas buscas? Localização, né, gente? Como que você vai comprar um imóvel se você não sabe nem a localização do imóvel que você deseja? Então, você precisa saber qual estado você quer, qual cidade você quer, e eu digo mais, qual bairro você quer. Claro, você não precisa limitar um bairro específico da sua cidade, mas uma região, uns 5, 4, 3 bairros da região. Agora, se você deixar uma cidade em aberto, então vamos lá, estou procurando em São Paulo e não digo nada de bairro, quantos bairros, quantas regiões tem em São Paulo? Vai ficar muito mais complexo fazer essa pesquisa. Então, limite estado, limite cidade e, se puder, já faça ali um filtro de bairros que são do seu desejo, que você se imagina morando, que você deseja comprar. E até isso é muito importante porque você vai começando a entender o valor de mercado do bairro. Então, você também tem que ser realista, né? Você quer muito morar no bairro X, mas o bairro X só tem imóveis em leilão a partir de 500 mil e você só tem 200 mil para investir no seu imóvel. Você sabe que você provavelmente vai ter que começar a pensar em outros bairros, porque naquele bairro o valor de imóvel, o valor do metro quadrado não está compatível com aquilo que atualmente você pode pagar. Além disso, é muito importante também você saber, é perto de escola, é perto de serviços, é perto do meu trabalho. Hoje em dia, gente, com Google Maps, você consegue ver tudo, você consegue ver se tem mercado perto, se tem farmácia, se o teu trabalho é perto, se tem ponto de ônibus. Então, tudo isso você vai começar a estudar o mapa da região, do bairro que você quer, para encontrar o imóvel ideal para você, para ser aquele imóvel que você tanto sonha em ser a sua casa própria. A segunda característica que eu sempre indico também pensar, também refletir, é sobre o tipo de imóvel que você quer. Gente, vamos lá. Como que você vai participar de um leilão se você não sabe se você quer morar em uma casa, se você quer morar em um apartamento, ou se você quer um terreno para comprar e construir? Veja que são detalhes, são informações mínimas que você precisa ter para começar a pesquisar. Não, eu quero morar num apartamento. Ok, o meu filtro vai ser de apartamento, leilão de imóveis de apartamento. Quero morar numa casa, é imprescindível para mim que seja uma casa. Ótimo, então vou começar a filtrar casas de leilão. Eu quero um terreno, quero comprar um terreno em leilão para depois construir minha casa financiada. Ótimo, então você vai procurar terrenos. São características mínimas que você precisa saber para poder começar a sua pesquisa sobre leilões. E além disso, eu vou mais profundo. Eu sugiro também que você tenha metros quadrados. Claro, eu não estou te dizendo assim, pense que você quer 77 metros quadrados e você só vai procurar imóveis de 77 metros quadrados. Não é isso. Mas veja, tem uma grande diferença entre um apartamento de 40 metros quadrados e um apartamento de 150 metros quadrados. Você precisa ter uma noção, mais ou menos, de uma metragem de apartamento, ou de casa, ou de terreno que você quer. Porque se você quiser um pequenininho, então 40 metros quadrados, ok, esse vai ser teu filtro. Não, eu tenho 3 filhos, preciso de 4 quartos, preciso de mais de 150 metros quadrados. Ok, esse será teu outro filtro. Então, você precisa ter uma noção de metragem ali do imóvel que você sonha para já te ajudar nesses filtros. E além de metragem, quantos quartos? Tem filtros de 1 quarto, 2 quartos, estúdio, 3 quartos, 5 quartos. Tem vários filtros. Se você tiver uma noção mais ou menos de quantos quartos você quer, também isso vai te ajudar a já pesquisar com mais detalhes ali os imóveis que são ideais para você. E não ficar vagando em opções que não fazem parte dos critérios que você mesmo estabeleceu para o seu imóvel ideal.
A terceira característica, que eu sempre falo que é muito importante também, é você estabelecer quais são os critérios essenciais para o seu imóvel. Então, aqueles critérios inegociáveis e negociáveis para o seu imóvel ideal. Por exemplo, a tão famosa vaga de garagem. Tem pessoas que consideram a vaga de garagem um critério inegociável. Precisa ter vagas de garagem. Se você é essa pessoa, o que vai acontecer? Você não vai poder participar de leilões que não tem vaga de garagem, que está lá no edital, no anúncio do leilão que está sem vaga de garagem, porque esse imóvel não vai ser ideal para você. Agora, se para você ter ou não vaga de garagem não é algo importante, não é algo relevante, você já abre um campo a mais e pode pesquisar tanto imóveis com garagem quanto imóveis sem garagem. Além disso, vocês precisam entender se existem outros itens que são inegociáveis para o seu sonho. Por exemplo, tem pessoas que querem muito ter uma lavanderia. Então, você vai ter que procurar um imóvel com lavanderia. Nem todos os imóveis hoje em dia têm lavanderia, ou são conjugados com a cozinha. Tem pessoas que querem muito ter um depósito. Nem todos os imóveis têm depósito. Você entende que tem algumas características que para você pode ser inegociável, e se elas forem negociáveis, você precisa se atentar para verificar se aquele imóvel que você está de olho tem essa característica, porque senão você vai se frustrar depois em chegar lá no imóvel e ele não ser aquilo que você sonhava. E a última característica que eu acho muito importante você também pontuar nesse teu diagnóstico é: qual é a sua urgência em entrar no imóvel? Por que eu pergunto isso? Tem alguns imóveis que demoram um pouco mais para você tomar posse. Por exemplo, imóveis ocupados tendem a demorar um pouquinho mais para o arrendante tomar a posse do imóvel. Então, se você, no seu diagnóstico, verificar que precisa da tua casa própria urgente, parou de pagar aluguel, precisa se mudar urgente, logo, você vai ter que fugir desses leilões que acabam demorando um pouco mais para posse, porque pode sim demorar 3 meses, 4 meses, e você não tem esse tempo. Agora, se você, no seu diagnóstico, verificar que não, você ainda tem uma casa, ainda tem um tempo de aluguel, pode esperar um pouco mais, opa, isso já abre um pouco mais de janela, já abre um pouco mais de opções para você, porque você sabe que você não precisa de algo urgente, de uma posse urgente da casa, do apartamento, enfim, do imóvel que você está ali participando do leilão. Então vejam que essas 4 características que eu falei por cima, tem algumas outras características importantes também. Elas são a base de tudo. Se você não souber para onde você está indo, o que você quer, vai ser muito difícil você buscar. Porque, gente, acredita em mim, tem muito imóvel indo para leilão. Se você não aplicar filtros, você vai se sobrecarregar. Se você entrar no site da Caixa, vai ter milhões e milhões e milhões de abas, de páginas de imóveis. E você não vai conseguir olhar todos. Aplique os filtros certos com aquilo que você sonha, com aquilo que você deseja, que vai ficar muito mais fácil você encontrar o teu imóvel ideal. Não vai nessa de querer colocar só o estado e a cidade e deixar tudo aberto, tudo amplo. Isso não vai funcionar para você que sonha em ter um imóvel ideal para morar, que sonha em conquistar a sua casa própria. Você percebeu que depois que eu falei o primeiro e o segundo passo, que é realmente fazer o diagnóstico primeiro pessoal e financeiro, e depois esse diagnóstico das características do imóvel que você quer, você percebe que o primeiro passo não é dar o lance? Você percebe que não é só receber ali um anúncio de um leilão que vai acontecer, clicar, ir lá e participar do leilão? Não é sobre isso. É sobre se planejar, é sobre fazer um diagnóstico, saber o quanto pode gastar, saber qual a forma de pagamento que você tem disponível, saber qual é o imóvel ideal para você. Esse planejamento é a base de tudo. Se você clicar no anúncio e ir lá e só dar o lance, você vai se frustrar, porque você não vai ter seguido todos esses passos e alguma coisa pode sair do controle. Vocês precisam fazer com consciência, pessoal.
precisa fazer o diagnóstico, o planejamento com muita consciência, para você ter muito sucesso no leilão que você for participar. Eu acho que agora que eu expliquei esse primeiro, esse segundo passo, esse diagnóstico inicial que você precisa fazer, ficou muito claro, eu acredito que tenha ficado muito claro para vocês, os perigos de começar sem orientação certa. Por exemplo, informações desencontradas na internet. Então, você confiar em anúncios ou confiar em vídeos soltos da internet sem buscar saber se aquele imóvel é para você ou não, sem analisar todos os detalhes do imóvel, comprar só por impulso, dar o lance por impulso, porque achou bonita a foto, porque achou bom o desconto, mas não analisou todos os detalhes, não fez esse diagnóstico prévio. Então, isso é muito perigoso, é um erro muito comum. Outro perigo muito grande é promessas milagrosas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou muito sincera. Não existe milagre em leilão. Não existe um jeitinho de você ganhar um leilão. Vou te contar alguma coisa que ninguém nunca te contou. Não existe isso, gente. Existe você fazer um diagnóstico, planejar, estudar e saber o que analisar. Não tem método infalível. O método infalível é planejamento. Planeje, tenha o conhecimento, estude e você vai conseguir analisar tudo o que você precisa para participar de forma segura do leilão. E você também não pode cair nesse perigo, nesse erro de ignorar aspectos jurídicos. Tem alguns detalhes, algumas informações que estão presentes nos editais dos leilões, que estão presentes na matrícula, que tem ali um pouco a ver com aspectos jurídicos que você precisa minimamente entender para saber se pode ou não participar desse leilão. E é tudo isso que a gente vai conversando aqui ao longo dessas aulas semanais. E veja que aqui o meu papel é justamente evitar que você caia nesses perigos e que você tenha uma experiência negativa nos leilões, porque tudo isso que eu pontuei aqui como perigo, por exemplo, informação desencontrada, promessa milagrosa, ignorar aspectos jurídicos, tudo isso pode ser evitado se você seguir um bom planejamento, se você tiver uma orientação certa. Então, é justamente por isso que eu desenvolvi esse quadro do zero ao lance, para semanalmente eu poder transmitir para vocês conhecimentos que vão poder clarear a mente de vocês, para vocês saberem exatamente o que vocês precisam analisar antes de dar o lance certo e ter muito sucesso nos leilões de vocês. Então, eu vou resumir os 3 primeiros passos que você precisa dar para participar de um leilão, para você sair dessa aula com muita clareza. Então, vamos lá. Primeiro passo: entender a sua realidade financeira e pessoal, fazendo o diagnóstico que eu te mostrei, pontuando o quanto você tem, o quanto você pode investir, qual o tempo que você precisa para tirar o seu dinheiro do investimento, estar com ele em mãos para poder pagar o valor do lance, se você vai precisar financiar, se você vai precisar parcelar, se você pode dar à vista. Faça o diagnóstico financeiro muito detalhado para você conseguir saber de qual leilão você pode participar ou não. O segundo passo é você fazer um diagnóstico das características do imóvel ideal para você. Então, você sonha com o imóvel. Todo mundo que sonha com a casa própria tem um imóvel ideal na mente. Pontue essas características. Qual cidade, qual estado, qual bairro, quantos metros quadrados, qual região, casa, apartamento, terreno, precisa de vaga, precisa de outro item que é inegociável para mim. Pontue todas as características do imóvel que você sonha. E o terceiro passo é buscar a informação segura. Eu trouxe aqui nessa aula para vocês vários exemplos do que pode acontecer se você for atrás de uma informação que não é segura. Se você for atrás de uma informação de um vídeo solto na internet, de uma informação solta na internet, é muito perigoso. Então, busque a informação segura, busque conhecimento, busque entender tudo o que você precisa analisar antes de dar o seu lance. Uma orientação especializada mesmo, para que você se sinta seguro para dar o teu lance e conquistar a sua casa própria. Esses são os 3 passos, os 3 primeiros passos que você precisa fazer para efetivamente
entrar nesse universo de leilões e daí sim começar a procurar os anúncios que te interessam. Então se planeje, porque é sim possível conquistar a tua casa própria por meio de leilão. Só não faça isso no improviso, só não faça isso com formações jogadas em vídeos aleatórios na internet. Busque o conhecimento e orientação certa e siga o passo a passo, que com certeza você vai ter muito sucesso na sua arrematação. Então, assim, gente, se essa live, se essa aula abriu a sua mente e te trouxe clareza sobre o primeiro passo, olha, para mim já valeu, para mim já compensou, porque eu sempre falo, primeiro começa lá do comecinho, planeja e depois as coisas vão acontecer. Então, se você já conseguiu abrir tua mente e ter essa clareza, já valeu a pena você ter assistido a aula até aqui. Agora, se você quer continuar aprendendo a como conquistar a sua casa com desconto por meio do leilão, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos. Me conta aqui o que você quer saber, o que eu posso te ajudar, qual dúvida eu posso tirar para que você se sinta cada vez mais, passo a passo, mais seguro para poder participar do seu leilão. Deixa o teu comentário aqui embaixo, que eu vou responder todos os comentários e eu realmente quero saber qual é a sua dúvida, porque a sua dúvida pode virar um tema de uma próxima aula, pode virar o tema de uma próxima live, e é muito importante para mim saber exatamente qual é a sua dúvida. Deixa aqui embaixo no comentário, então. Na próxima aula, que vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 15 de janeiro de 2026, nós vamos desmistificar a ideia de que leilão é só para quem tem experiência. E eu vou te mostrar na prática como é possível você comprar a sua casa própria por meio de leilão sem nunca ter participado de um leilão antes. Então você não pode perder essa aula, porque a gente vai desmistificar esse paradigma de que o leilão é só para quem tem experiência. Nada disso. Se você tiver o conhecimento certo, mesmo sem experiência, você vai estar apto para poder participar do seu primeiro leilão. Caso você ainda não esteja inscrito para participar das minhas aulas semanais, já corre no meu Instagram, que o arroba vai estar aqui embaixo. Procura na minha biografia um link. Nesse link você vai conseguir se inscrever para receber os avisos das minhas aulas semanais e não perder nenhum conteúdo. E se você já é inscrito, já está me acompanhando nas aulas semanais, vai lá no meu Instagram, interage comigo, me manda as suas dúvidas, seus medos, se você tiver com alguma questão que ainda não foi respondida, me conta o que você achou dessa aula, vamos interagir e cada vez mais, de pouco a pouco, desmistificar esse universo dos leilões. Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Semana que vem nós temos um encontro marcado para eu te mostrar que você não precisa de experiência para participar do seu primeiro leilão. E eu vou estar aqui às 20 horas da quinta-feira que vem, dia 15 de janeiro de 2026, para a gente conversar mais um pouco sobre leilões. Até a próxima live, pessoal. Até semana que vem.